A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão e minha querida irmã. Na reflexão de hoje, irei falar sobre que os nossos filhos são a nossa maior herança, a qual o Senhor nos concedeu. O texto para a nossa reflexão está em Salmos 127, o verso 3, que está escrito: Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Você já parou para pensar que os filhos são a maior herança a qual recebemos de Deus? A palavra herança significa algo que obtemos e tomamos posse, possuímos ou herdamos de alguém. Só quem é pai ou mãe consegue descrever a alegria de ver um filho nascer. Foi pensando na felicidade do cônjuge que Deus resolveu presenteá-los com filhos. Por isso, sobre os pais estão a responsabilidade de criar e cuidar dos filhos, os quais o Senhor os deu como dádiva, uma bênção dada por Deus. Outra coisa que eu quero destacar é que, se você tem mais de um filho, trate-os com o mesmo carinho e amor. A atenção que você tiver com um, tenha com os outros também. Infelizmente, existem pais que têm a predileção por um filho e desprezam os outros. É importante entender que quando optamos ou amamos um filho mais do que o outro, estaremos fazendo com que a ira e a inveja se desperte nos demais. Um exemplo claro vemos na família de Jacó. Em Gênesis capítulo 37, o verso 3 e o 4, está escrito que Jacó amava mais a José do que os outros filhos. A palavra diz que isto causou inveja e ódio nos seus irmãos. A atitude de Jacó em amar mais a José causou um conflito entre os seus irmãos. O verso 24 diz que os irmãos de José o jogaram numa cisterna e depois o venderam para um povo estranho. Que essa história sirva de exemplo para os pais nos dias de hoje. O texto lido inicialmente diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Observe que a palavra filhos está escrita no plural. Isso significa dizer que não importa quantos filhos você tenha, ame-os com a mesma sinceridade e dedicação. Os filhos são uma grande bênção de Deus. Devemos criá-los e educá-los com grande prazer, pois Deus abençoa os filhos daqueles que o seguem fielmente. Quem tem filhos carrega uma enorme responsabilidade, pois os pais devem conduzir e ensinar os seus filhos a andar no caminho do Senhor e, consequentemente, prepará-los para, quando crescerem, ter uma vida digna de aceitação pelo Senhor. Os pais que amam seus filhos devem discipliná-los segundo a palavra de Deus. O trabalho dos filhos é obedecer aos pais e sempre honrá-los. Em Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 3, está escrito que é necessário que os filhos obedeçam seus pais no Senhor, porque isto é correto. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento como promessa, pois assim tudo lhe correrá bem, e isto fará com que os filhos tenham longa vida sobre a terra. O verso 4 ensina que os pais não devem irritar ou causar ira nos filhos, mas antes os criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quando procuramos em Deus sabedoria, Ele nos capacitará para criarmos os nossos filhos. Um bom diálogo será muito importante. Às vezes, os filhos querem falar algo, mas os pais às vezes ignoram. Por isso, chame sua esposa e filhos e ouça o que eles têm para lhes dizer. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, somos gratos por essa palavra. Obrigado por nos ensinar que nós, como pai e mãe, não devemos ter preferência por um dos filhos, mas sim devemos expressar o mesmo amor para todos, pois nós, como pais, precisamos dar testemunho de verdadeiros cristãos, pois os nossos filhos sempre irão procurar se espelhar em nós. Conceda sabedoria a este pai e esta mãe que ouviram essa mensagem, para que eles possam criar os vossos filhos na tua santa e gloriosa presença, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Ivan Ferreira. Esse foi mais um momento de reflexão. Se de alguma forma essa mensagem te abençoou,
compartilhe para que outras vidas possam ser abençoadas por ela. Inscrevam-se no canal Ivan Ferreira, Momento de Reflexão.